Oi meus amores, depois de muito tempo vim trazer pra vocês mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer vídeos de direito civil, pretendo fazer uma sequência, tá? De contratos, parte de contratos. O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre os vícios redibitórios. Se você pegar a parte especial lá do Código Civil, você vai perceber que ele vem assim, parte especial, aí vem título 5 dos contratos, capítulo 1, disposições gerais. E aí tem a seção 5, que vai falar dos vícios redibitórios. Então o Código Civil, ele trata em uma seção específica só dos vícios redibitórios, que é a seção 5. E essa seção, ela traz pra gente 6 artigos que vão tratar só dos vícios redibitórios, que é do artigo 441 até o 446. No vídeo de hoje a gente vai cuidar dos artigos, vai estudar. Nosso estudo vai incidir sobre os artigos 441 até o 444, dando aí uma passeada em alguns outros artigos, como 552, tá? Então, acho legal vocês acompanharem com o código, porque eu vou estar falando algumas palavras-chave pra gente entender, tá? Eu demorei pra gravar vídeo novo, porque eu tô buscando uma metodologia diferente, pra facilitar o entendimento, a compreensão de vocês, tá? Então é importante, já falo aqui de uma vez que é importante vocês deixem nos comentários o que vocês estão achando, pra gente estar sempre buscando melhorar, né? Antes de começar o vídeo, eu vou falar pra vocês das bibliografias básicas que eu estou utilizando, que eu utilizei pra montar este vídeo, tá? Porque muita gente já me pediu em comentários anteriores pra falar das bibliografias e tal, para que as pessoas possam estar acompanhando. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Como bibliografia básica mesmo pro meu estudo de direito civil, em qualquer parte, tanto na parte geral quanto agora na parte especial, eu sempre utilizei o Carlos Roberto Gonçalves. Acredito que a maioria dos estudantes de direito utiliza ele como bibliografia básica em direito civil, né, porque é algo nacional, de cunho nacional, os entendimentos dele. Então, é a bibliografia básica, esse daqui, né, o Direito Civil Brasileiro. Esse é o volume 3, tá? Lembrando que o Carlos Alberto Gonçalves, ele trata em um só volume a teoria geral e os contratos em espécie. E eu utilizo também como uma bibliografia básica secundária, digamos assim, os livros do Paulo Luiz Tous, que eu tenho essa coleção aqui, do Novo Direito Civil, curso do Novo Direito Civil. Ele traz um comparato entre o Código de 1916 com o de 2002. E aí acontece, o Paulo Luiz Tous, ele não trata dos contratos tudo em um volume só. Quer dizer, em um volume só, mas ele divide os volumes. Então, ele trata dos contratos no volume 4 e ele divide em 2 tomos. O tomo 1, que é a teoria geral dos contratos, e o tomo 2, que é os contratos em espécie. Então é mais extenso os livros dele, mas também ambos muito bons. E para este vídeo, além desses 2 livros, eu utilizei também, além do Carlos Alberto Gonçalves e do Pablo Stolz, eu utilizei a Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz, ela trata da teoria geral dos contratos junto com teoria das obrigações, que eu acho até legal essa dogmática dela. Então o livro dela, se eu não me engano, chama Direito Civil Brasileiro, de capa azul, e aí ela trata da teoria geral dos contratos junto com a teoria das obrigações do volume 3, salvo engano, tá? Foram estes que eu utilizei aí pra montar este vídeo pra vocês. Então, o que acontece? O vídeo de hoje a gente vai tratar dos vícios redibitórios e a gente vai responder a 4 perguntas neste vídeo, tá? Eu tô tentando uma dogmática diferente pros vídeos. Vamos lá. Como que vai funcionar? A gente vai responder a 4 perguntas que vão ser tópicos, tá? Primeiro, o que são os vícios redibitórios? Depois, quando é aplicado os vícios redibitórios, quando ele pode ser alegado, por que é aplicado essa garantia dos vícios redibitórios e as consequências nas aplicações dos vícios redibitórios. Então a gente vai responder essas 4 perguntas. O que são, quando são aplicados, por que são aplicados e quais as consequências da sua aplicação, ok? E no final eu quero trazer para vocês as teorias dos vícios redibitórios, tá? Que eu acho que fica mais fácil assim. Então vamos lá. A gente vai começar os estudos contra os vícios redibitórios pelo artigo 441, tá? Quem puder estar acompanhando com o código, eu vou estar falando as palavras-chave pra gente marcar. Bom, o primeiro tópico, então, a primeira pergunta que a gente vai responder é o que são vícios redibitórios. O que é vício redibitório? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do artigo 441 e aí eu explico este primeiro tópico.
com palavras-chave tiradas do próprio texto legal. O artigo 441 do Código Civil diz o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. E aí tem um parágrafo único, mas parágrafo único a gente vai estudar ele depois, em outro tópico, tá? Pra ficar mais fácil. Então vamos lá. O que são vícios redibitórios? Marquem aí no artigo 441 caput as seguintes palavras: vícios ou defeitos ocultos. Essas são as palavras-chave para a gente definir o que são vícios redibitórios. Porque os vícios redibitórios são aqueles defeitos ocultos, ou seja, aqueles defeitos que estão escondidos, aqueles defeitos que eu não consigo perceber de imediato em uma só, assim, em uma análise geral, né? Porque assim, quando a gente vai comprar uma coisa em uma loja, é esperado do cliente que ele analise, que você olhe o objeto que você está comprando. Ah, vou comprar um relógio? Eu vou olhar o relógio, né? Se o vidro dele não está quebrado, etc. Você não vai chegar numa loja com os olhos vendados e comprar a primeira coisa que as suas mãos tocarem na prateleira. Não é assim. Você vai estar olhando o que você pretende comprar, certo? Então, os vícios redibitórios são aqueles defeitos ocultos, escondidos, que por estarem escondidos eu não consigo perceber naquela olhada ali na prateleira. Então, se por exemplo eu chego numa loja para comprar um relógio e pego o relógio está com o vidro trincado, eu tô vendo que ele tá com o vidro trincado, não vou comprar por conta disso, porque é um vício que eu estou vendo. Eu posso ver, eu posso enxergar aquele vício no momento que eu pego aquele relógio nas minhas mãos. Agora, se por exemplo eu vou comprar um relógio e aí olha ali, o relógio tá bonito, não tá com vidro trincado nem nada, aparentemente normal, mas ele tá com mau funcionamento na engrenagem, eu consigo perceber isso no momento que eu pego ele na prateleira ali da loja? Óbvio que não, a não ser que eu tenha visão raio laser, né, pra ver que as engrenagens estão em mau funcionamento. É impossível eu perceber isso numa primeira análise ali. Então, os vícios redibitórios são isso, são defeitos ocultos, defeitos que eu não consigo perceber naquela análise ali na loja ou onde eu estou comprando o objeto do contrato, ok? Então, a gente já tem aí a definição de vícios redibitórios. Vícios redibitórios são esses defeitos ocultos, esses defeitos que eu não consigo perceber de imediato, tá? Nessa análise ali na loja. A doutrina traz um exemplo que é bem interessante, apesar de que eu não gosto dessa ideia de animais como bens, mas enfim, que é você vai comprar um touro reprodutor. O touro é vendido como um touro reprodutor. Qual que é a finalidade dele? Você vai levar ele para sua fazenda para reproduzir as suas vaquinhas, certo? Só que aí você chega lá e você descobre que na verdade aquele touro é estéril. Tipo, é incoerente você vender um touro como um touro reprodutor, um touro que na verdade é estéril. Tipo, você vende um touro que não pode ter filhos com uma finalidade de procriar. Então, é um defeito oculto, né? Porque eu não consigo perceber. Eu vou lá na fazenda do Joãozinho comprar um boi, um touro reprodutor, não é tocando nele, olhando nele que eu vou descobrir que ele é estéril. Novamente, eu não tenho uma visão raio laser, raio X, sei lá, pra descobrir que aquele touro na verdade é estéril, que ele não vai me ajudar a reproduzir as minhas vaquinhas. Então, a gente já acha que já deu pra entender que os vícios redibitórios não é qualquer defeito, é aquele defeito que eu não consigo perceber de imediato. É aquele defeito que não basta uma análise clínica para perceber que existe ali um defeito. Não é eu pegar um relógio e ver que o vidro tá trincado. Eu estou vendo que o vidro tá trincado. Se eu comprei com vidro assim mesmo, eu estou assumindo aquela responsabilidade. Agora, se o relógio tá com um mau funcionamento nas engrenagens, isso eu não consigo perceber ali numa análise clínica na loja. É algo que só vou vir a perceber posteriormente, né, apresentando defeitos. Então, primeira coisa é isso. Segundo tópico aí que a gente vai responder ainda com base no artigo 441 é quando é aplicada essa garantia. Quando que eu vou aplicar o vício, que eu posso alegar o vício redibitório? Se você pegar o artigo 441, logo no início ele fala assim: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Lembra lá, a gente tem que dar uma relembrada quando a gente viu a classificação dos contratos. E a gente viu que os contratos eles se dividem em onerosos e gratuitos. Gratuitos são aqueles que
uma parte fica com ônus, outra parte fica com bônus. Peguei uma casa e falo, João, vou te doar uma casa, vou te doar a minha casa. Eu tenho, como doadora, eu tenho o ônus de dar a minha casa ao João. E o João tem o bônus de receber e poder dispor e fazer uso daquela casa. Então o João ficou só com bônus, eu fiquei com o quê? Com o ônus tá todo comigo de entregar aquela casa. Então isso é um contrato gratuito, então uma desproporção ali. Um fica com o ônus, o outro fica com o bônus. E o contrato oneroso é aquele que você tem uma equidade nas prestações. Ambos têm bônus e ambos têm ônus. Estão ali, paritários. E aí, dentro dos contratos onerosos, eu tenho uma subdivisão entre contratos comutativos e contratos aleatórios. Aleatórios, prestações incertas. Aquele contrato onde a parte não sabe certinho qual é a sua obrigação. Por exemplo, você abre um contrato de seguro do meu carro. A seguradora não sabe certinho, certo, determinado, qual é a sua obrigação. A obrigação da seguradora é uma obrigação aleatória, incerta. O contrato seguro para a seguradora é um contrato aleatório. Por quê? Porque a seguradora não sabe certinho qual vai ser a responsabilidade dela. Ela sabe que se ela vai ser responsável se eu, sei lá, sofrer um acidente, mas ela não sabe qual vai ser a extensão desse acidente, quando vai ser acidente, se esse acidente vai existir ou não. Então, para a seguradora, o contrato é aleatório porque a prestação é incerta. E os contratos comutativos são aqueles onde as partes sabem certinho qual é a sua obrigação. Contrato comutativo são contratos onde as prestações são certas e determinadas. Então eu sei certinho qual é a minha obrigação. Por exemplo, vou vender minha casa pro João. Eu sei que eu tenho a obrigação de entregar a casa pro João, o João tem a obrigação de me pagar pela casa. A gente sabe qual é as nossas obrigações. As nossas obrigações estão certas e determinadas. E aí o artigo 441 fala pra gente, olha, você só pode alegar vício redibitório nos contratos comutativos. Você não pode alegar vício redibitório nos contratos aleatórios e nem nos contratos gratuitos. A gente vai ver mais pra frente, daqui a pouco, quando a gente falar das consequências das aplicações, por que não cabe alegação de vício redibitório nos contratos gratuitos. Vocês vão entender melhor. Mas por hora basta saber que os vícios redibitórios só podem ser alegados em contratos comutativos, lembrando que contratos comutativos é uma espécie de contrato oneroso. Então, contrato oneroso se divide em comutativo, prestações certas e determinadas, e aleatório, prestações incertas, não determinadas. Vamos certinho, né? Beleza. E aí a gente pode passar pro terceiro tópico aí, terceira pergunta, que é por que é aplicada esta garantia? Por que eu posso alegar vício redibitório, né? Bom, o artigo 441 vai falar pra gente aqui, lá na penúltima linha, fala assim, ó. Vícios, defeitos ocultos que tornem imprópria uso a que é destinado ou lhe diminua o valor. Então, você pode alegar vício redibitório porque aquela coisa que você comprou não está tendo uso devido àquele defeito oculto que já existia no momento da compra, lembrando isso. Ou porque diminuiu aquele defeito, diminuiu o valor da coisa, sei lá, uma goteira na casa, né? Enfim, então os vícios redibitórios, que são esses defeitos ocultos, eles podem ser alegados ou quando aquele defeito impossibilita o uso do bem, né? Aquele se destina à finalidade daquele bem, ou diminui o valor. Por que isso? E aí a gente passa a analisar as teorias, que acho que cabe bem aqui agora. Lembra que eu falei no início do vídeo pra vocês, das teorias. Eu vi nas doutrinas, estudando várias doutrinas, eu vi que tem umas divergências. Um vai trazer umas teorias diferentes, outras teorias diferentes, mas enfim. As principais que se discutem aí é a teoria do erro, a teoria da equidade, a teoria do risco e a teoria do inadimplemento contratual. Vou dar uma passadinha rapidinho por essas três, tá? Porque já adianto pra vocês que a mais aceita é a do inadimplemento contratual. Só vou dar uma passadinha pra essas três porque pode cair em questões de prova, pra vocês ficarem atentos. Teoria do erro. O que é a teoria do erro? A teoria do erro
vai dizer o seguinte: vícios redibitórios é a mesma coisa que erro. É isso. Vícios redibitórios são iguais ao erro. Só que, gente, tem um erro nessa teoria, né? Porque tá totalmente inequívoco isso, ao meu ver. Porque apesar dos vícios redibitórios terem uma semelhança com o erro, se você estudar mais profundamente, eles são diferentes. O erro a gente estudou, tem até vídeo sobre isso no canal, e a gente estudou erro na parte geral do Código Civil, né, quando a gente tratou lá das relações jurídicas. E a gente viu que o erro, ele é um vício de consentimento, né, que incide no psiquismo do agente, incide sobre o agente. Eu me enganei, eu errei quanto àquele objeto, quanto àquela coisa do contrato. Então, eu errei, eu me enganei. Diz quanto ao agente. É uma coisa subjetiva, diz respeito ao sujeito, ao agente, ao psiquismo. Eu me enganei, tá na minha cabeça isso. O erro tá na minha cabeça, eu me enganei. O vício redibitório não, o vício redibitório é algo externo, o vício redibitório tá sob a coisa. Quando eu falei do touro reprodutor, não foi eu que me enganei, eu achei que aquele touro ele reproduzia, mas não, o touro tem um defeito oculto, ele foi vendido como touro reprodutor, quando na verdade ele é estéril. Os problemas da engrenagem no relógio é a mesma coisa. Então a diferença é que erro tá no sujeito, é subjetivo, tá no psiquismo do sujeito, do agente. Já o vício redibitório é externo, tá na coisa, tá no objeto. É um defeito presente na coisa, é um defeito presente no objeto daquele contrato. Tá? Vontade de espirrar, mas não espirra. Enfim. A primeira diferença é essa. E a segunda diferença que não permite a gente igualar erro a vício redibitório é que a gente viu lá em relações jurídicas que o erro leva à invalidade do negócio, certo? Se está eivado de erro, o negócio vai ser tido como inválido. Já o vício redibitório, ele não leva ao erro. A gente vai ver daqui a pouco que o vício redibitório, ele leva à responsabilidade civil, tá? Então, o vício redibitório não leva à invalidade do negócio, ele leva à responsabilidade civil. Então essa teoria ela não é aceita, essa teoria do erro, ela tem um erro nessa teoria, na verdade, porque a teoria do erro, como eu disse, ela coloca que erro e vício redibitório é a mesma coisa, mas não é, porque erro tá no sujeito, tá aqui ó, no pensar do agente, e o vício redibitório é externo, tá na coisa, é um defeito presente no objeto, porém oculto, porém disfarçado e escondido, né? E outra diferença, como eu disse, erro leva à invalidade do negócio jurídico e já o vício redibitório leva à responsabilidade civil do alienante. A gente vai ver isso com mais ênfase daqui a pouco. A outra teoria é a teoria do risco, que ela coloca que o alienante, o vendedor, quando está vendendo uma coisa, ele assume o risco por aquele objeto que ele está vendendo, pela coisa alienada. Isso de fato é verdade, tá? E a outra teoria é a teoria da equidade, que coloca que nos contratos comutativos você quer deixar permanecer uma equidade. Porque como eu falei, o contrato comutativo ele é o quê? Ele é uma espécie do oneroso. O que é um contrato oneroso? Tem ônus e bônus para ambas as partes. Então, ó, João tem ônus, Maria tem ônus, João tem bônus, Maria tem bônus. Aqui, ó, contrato de compra e venda. João, ônus de dar a casa, Maria, ônus de pagar a casa do João. Maria vai ter o bônus de receber o dinheiro de João e de receber a casa de João, e o João vai ter o bônus de receber o dinheiro de Maria. Então, olha só, contrato comutativo, você tem ali o quê? Uma equivalência nas prestações, uma equidade, uma igualdade nas prestações, porque ambos têm ônus, ambos têm bônus. Então, a teoria da equivalência, a teoria da equidade, ela traz isso, que você quer com os vícios redibitórios, você quer manter essa equivalência de prestações, você quer manter essa equidade, essa igualdade nas prestações. E de fato isso também é verdade. Só que aí vem uma teoria maior, que é a teoria do inadimplemento contratual, e abarca a teoria do risco
e a teoria da equivalência, a teoria da equidade contratual. Olha que legal. Então a teoria mais aceita é a teoria do inadimplemento contratual, que vai abarcar a teoria do risco e a teoria da equidade. Como assim vai abarcar? Bom, a teoria do inadimplemento contratual vai falar o seguinte, olha, o vendedor, o alienante, ele tem a obrigação, ele tem o dever de garantir ao comprador, de garantir ao adquirente o funcionamento da coisa. Porque olha só, se eu vou numa loja comprar um relógio, qual que é o meu objetivo com aquele relógio? Verificar que horas são, certo? Então eu tenho um fim, um objetivo com aquele negócio, que é comprar um relógio para ver que horas são. Quando eu faço isso, o vendedor, a pessoa que está me vendendo o relógio, ele tem o dever de garantir que eu vou conseguir olhar as horas naquele relógio, que eu vou conseguir atingir a minha finalidade com a compra daquele objeto. Então a teoria do inadimplemento contratual, ela vai reconhecer o dever do alienante de garantir que o adquirente consiga usar o bem. Ele vai dizer, olha, a pessoa que está te vendendo o relógio tem que garantir que você vai conseguir olhar as horas no relógio. Olha, o fazendeiro que está te vendendo o touro como reprodutor tem que garantir que você vai conseguir reproduzir as suas vaquinhas lá no seu sítio. E aí, o que acontece? Se você reconhece que o alienante, você reconhece que o vendedor tem o dever de te garantir que a coisa vai funcionar e ela venha a não funcionar, você tem um inadimplemento contratual. É isso que a teoria do inadimplemento contratual vai dizer. Vai dizer, olha, o vendedor tem que garantir para você que a coisa que você está comprando vai funcionar. Se ela não funcionar, ele vai estar descumprindo o contrato. Isso. E aí, com essa teoria, você consegue o quê? Você consegue equilibrar as obrigações, equilibrar as prestações no contrato comutativo, né? Porque imagina só, tô comprando um relógio pra ver as horas, certo? Imagina se compro o relógio não tá funcionando, não consigo ver as horas. Qual era a minha finalidade? Ver as horas, não tô conseguindo. E aí não posso reclamar disso. Isso traria o quê? Uma desproporção nas obrigações. Opa, o vendedor pegou o dinheiro. Beleza, ele conseguiu o bônus dele, que era ter o dinheiro. Mas em contrapartida eu só tive ônus. Cadê meu bônus de conseguir ver as horas? Não tô conseguindo. Então, a teoria do inadimplemento contratual coloca aí essa garantia dos vícios redibitórios como uma forma de trazer uma equivalência e uma igualdade, uma equidade entre as prestações num contrato comutativo, ok? Então, a teoria utilizada pela nossa doutrina, pelo nosso ordenamento jurídico, é a teoria do inadimplemento contratual, que diz que se presente um vício redibitório, um defeito oculto, no momento da compra, lembrando que tem que estar presente aquele vício no momento que eu comprei, depois não. No momento que eu comprei, aquele vício já estava presente. O vendedor vai ter a responsabilidade de garantir que eu consigo usar aquele bem, tá? Então isso é a teoria do inadimplemento contratual, porque se ele tem que me garantir que eu consigo usar o bem e eu não estou conseguindo usar o bem, ele está descumprindo o contrato, tá? Então o vício redibitório, ele é alegado quando ele pode ser alegado, né? Ele deve ser alegado quando eu não consigo usar aquele bem ou o preço, o valor do bem é diminuído por conta da existência daquele vício, ok? Então a gente já falou da teoria, a gente já falou por que é aplicada a garantia do vício redibitório, né? Porque eu não consigo usar o bem. Poxa, se o vendedor tem que me garantir que eu posso usar o bem e eu não consigo usar, ele está descumprindo o contrato. Então ele tem que me garantir isso daí. Beleza. Então você vai falar, Letícia, entendi. Vícios redibitórios são defeitos ocultos, são aqueles defeitos que eu não consigo perceber de imediato, beleza. São aplicados somente nos contratos comutativos, que são uma espécie de contrato oneroso, beleza, entendi também. São aplicados porque aquele defeito vai impossibilitar que eu consiga usar o meu bem, e de acordo com a teoria do inadimplemento contratual, o vendedor, o alienante, tem que garantir que eu consiga usar aquele bem. Se eu não consigo usar o bem, ele está descumprindo o contrato dele. Ele está descumprindo o contrato. Se ele tem que me garantir que eu consigo usar e eu não estou conseguindo usar, ele está descumprindo, beleza. Mas Letícia, se eu alegar o vício redibitório, eu verifiquei ali que o vício foi oculto, por causa do relógio lá.
Verifiquei que o vício foi oculto, porque no momento que eu fui comprar eu não conseguia perceber que as engrenagens não estavam funcionando muito bem. Beleza, vício é oculto. Eu verifiquei que o meu contrato é comutativo, né? Porque o contrato de compra e venda é comutativo. Beleza. Verifiquei que aquele vício, aquele defeito oculto no relógio está impossibilitando que eu consiga usar o bem, eu não estou conseguindo ver as horas. Beleza, verifiquei. Tenho então a existência de um vício redibitório. Beleza, posso alegar o vício redibitório. Mas qual vai ser essas consequências? Que consequência é essa? Você já me disse que o vendedor ele vai responder, tem uma responsabilidade civil. Nasce para o vendedor uma responsabilidade civil, beleza. Mas como assim? Que responsabilidade é essa? Que consequências é essa? Pois bem, esta é a quarta e última resposta aí. Pergunta aí. Quais são as consequências da aplicação dos vícios redibitórios? Beleza. São duas as consequências, tá? São duas as consequências. E essas consequências elas vão estar expressas tanto no artigo 441 quanto no artigo 442. Marca aí no seu artigo 441. Ele fala assim: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada. Marca essa palavra, enjeitada. Nessa palavra a gente tem a primeira consequência. O que é enjeitado? Uma coisa enjeitada é uma coisa rejeitada. Então, quando constatar a presença de um vício redibitório, o adquirente pode rejeitar a coisa. Se ele rejeitar a coisa, ele vai estar fazendo uso da ação redibitória. O que acontece? Os vícios, a consequência dos vícios redibitórios, a gente tem aí duas ações, que são espécies que a gente chama de ações edilícias. Então a gente tem ações edilícias que vão se dividir em duas ações, que são as ações redibitórias e as ações quant minoris. Eu vou falar primeiro das ações redibitórias, que é essa que está no artigo 441. Quando o artigo 441 fala assim, você pode enjeitar a coisa pode ser enjeitada. O que é enjeitada? Rejeitada, ser rejeitada. Ou seja, se está presente o vício redibitório, eu posso rejeitar a coisa. No caso do touro, eu percebi depois que o touro que eu comprei como reprodutor é na verdade estéril. Tem aí o quê? Um vício redibitório, um vício oculto. Então eu falo assim, olha, eu não quero mais esse touro, eu quero enjeitar a coisa, eu quero rejeitar isso. Como que eu vou fazer isso? Por meio do uso da ação redibitória. Quando o adquirente escolhe fazer uso da ação redibitória, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? O vendedor vai me devolver o dinheiro que eu paguei e eu devolvo a coisa. A gente resolve ali, né? E eu rejeito a coisa e recebo o preço que eu paguei e as despesas do contrato, tá? O que são despesas do contrato? Por exemplo, se eu tive que pagar um frete, o valor do frete também vai ser devolvido, tá bom? Então, a ação redibitória é quando o adquirente fala, não quero mais a coisa, eu quero rejeitar, vamos dissolver, vamos resolver este contrato aqui, você me devolve as despesas do contrato e me devolve o dinheiro que eu paguei, eu te devolvo o bem. Então, eu devolvo o touro, você me devolve o preço que eu paguei e as despesas do contrato, ok? E isso está aí no 441. Só que aí tem mais uma coisinha. O 443, ele vai vir com a seguinte redação. Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então a gente viu que se eu fizer uso da ação redibitória, eu vou enjeitar a coisa, que é o que o artigo 441 fala pra mim. Você pode rejeitar o objeto. Se eu rejeitar o objeto, vou fazer uso da ação redibitória. No caso do touro, devolvo o touro e o cara que me vendeu o touro devolve o dinheiro e paga as despesas do contrato se tiver despesa, né? Então, por exemplo, teve frete para levar o touro da minha casa, ele vai devolver o frete e vai devolver o preço que eu paguei pelo touro. Beleza. Mas, se eu provar que ele conhecia o defeito, ele sabia, quando ele me vendeu, ele sabia que aquele touro tava estéril. Se ele sabia, ele tá agindo de má fé. Se ele tá agindo de má fé, ele vai ter que pagar perdas e danos. Então, se o alienante, se a pessoa que me vendeu o objeto sabia da presença daquele defeito, por exemplo, no caso do vendedor do touro reprodutor, ele sabia que o touro era estéril, ele vai ter que me pagar, vai ter que me devolver o valor do touro, as despesas do contrato e pagar perdas e danos, tá bom?
Agora, se ele não sabia, ele não sabia que o touro era estéril, também foi uma surpresa pra ele. Então ele só vai me devolver o dinheiro que eu paguei pelo touro e as despesas contratuais, despesas do contrato, ok? Ok. E aí você falou, Letícia, você falou que a gente tem duas consequências, duas ações. A ação redivitória, né, que é quando eu rejeito a coisa, o outro me devolve o preço que eu paguei e devolve as despesas do contrato, ou se ele sabia do defeito, ele devolve também, ele paga também uma indenização por perdas e danos, beleza. Mas e a ação quanti minoris? O que é a ação quanti minoris? A ação quanti minoris é o que está no artigo 442. Olha, em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, que é o que o 441 fala, você pode reclamar abatimento no preço. Quanti minoris é quando eu falo, olha, eu vou ficar com o relógio aqui mesmo ele apresentando esse defeito, mas eu quero abatimento no preço. Paguei 50 reais pelo relógio, tá com defeito? Eu falo, vou ficar com o relógio, mas tira aí 20 reais, abate aí o preço do defeito, que eu vou ter que arrumar esse relógio. Então você abate o preço do defeito. A ação quanti minoris é isso, é você ter o abatimento no preço. Então, vícios redivitórios eu tenho duas consequências. Ou eu rejeito a coisa e o alienante me devolve o preço que eu paguei, ou eu fico com a coisa e o alienante abate o preço daquele defeito, tá? Beleza. Respondemos aqui essas perguntas. Agora, antes de falar, só falta falar do artigo 444, mas antes de falar do artigo 444, lembra que eu falei pra vocês no início que os vícios redivitórios, eles só cabem nos contratos onerosos, só nos contratos comutativos, que é uma espécie de contrato oneroso, certo? Eu falei pra vocês que o vício redivitório, ele nunca pode ser alegado em contrato gratuito. Por exemplo, doações puras. Que, por exemplo, peguei, João, vou te dar uma casa. Eu dou a casa, João recebe a casa. Acabou ali. Isso é um contrato de doação pura. É um contrato gratuito. Por que um contrato gratuito? Só eu tenho ônus e o João fica só com bônus. Coisas ruins só pra mim e coisas boas só pro João. Isso é um contrato gratuito. Por que os vícios redivitórios não cabem no contrato gratuito? A gente viu que os vícios redivitórios, ele faz nascer pro alienante, pra pessoa que tá vendendo, né, uma responsabilidade civil. Que responsabilidade é essa? Ou ele vai ter que devolver o preço que eu paguei, ou ele vai ter que abater o preço que eu paguei. Agora, se eu doei uma casa pro João, o João pagou alguma coisa, ele não pagou nada. Então o que ele vai poder reclamar? Fala assim, Letícia, tá tendo uma goteira na casa que você me doou. Eu quero rejeitar a coisa e que você me devolva. Tá bom, mas devolver o quê? Você não me pagou nada. Seria até um ato de ingratidão, né? Não tem o que o donatário reclamar. Ele não pode reclamar de nada, ele só recebeu o bem. Se ele não teve contraprestação nenhuma. Por isso que não cabe nos contratos gratuitos, ok? Agora, o parágrafo único do artigo 441 fala o seguinte: é aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas, ou seja, nas doações onerosas eu posso alegar vício redivitório. O que é uma doação onerosa? Doação onerosa é aquela que a gente chama de modal ou de por encargo, doação com encargo, né? Que eu dou um bem a uma pessoa com o encargo dela fazer alguma coisa. Então tem uma contraprestação. Por exemplo, eu falo assim pra prefeitura da minha cidade: vou doar um terreno pra prefeitura, desde que com o encargo da prefeitura fazer construir naquele terreno, ou parte daquele terreno, uma creche ou uma escola. Então, olha só, eu estou doando com encargo. Estou doando aqui, eu estou te dando de graça aqui, te dando este terreno, mas você tem que construir uma escola, você tem que construir uma creche aqui. Então, a doação com encargo. E na doação por encargo, com encargo, cabe aí um vício redivitório, ok? Cabe a alegação do vício redivitório. Mas lembrando que nas doações onerosas ou doações por encargo, só cabe a alegação do vício redivitório, do defeito oculto, até o valor do encargo. Não pode ir além. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da prefeitura, a prefeitura não pode alegar o vício redivitório querendo um valor do terreno. Ela só pode querer um valor que ela teve, que ela desembolsou, que ela pagou para construir, para
para construir a creche ou a escola, que era o encargo, ok? Então, mais uma vez, parágrafo único do artigo 441 vai dizer, olha, o vício redibitório pode ser aplicado sim nas doações onerosas, que são as doações por encargo ou moldal, mas a gente tem que entender isso, não está expresso no artigo, mas a gente entende que você só pode alegar vício redibitório até o valor do encargo, nada mais que isso, ok? Não além do encargo. Ok, para encerrar aqui, para fechar, antes eu falei pra vocês que a gente ia falar do artigo 552. O artigo 552 vai falar da questão da doação, só pra vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. 552. O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Vamos parar por aqui. Ou seja, o doador, ele não responde por vícios redibitórios, salvo se for uma doação com encargo, e aí ele responde até o valor do encargo, ok? Como diz o parágrafo único do 441. Beleza, para encerrar esse vídeo que já tá longo, vamos pro artigo 444. Bem simples. Ele diz o seguinte: a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente no tempo da tradição. Então o que ele tá falando pra mim? Se eu comprei o relógio lá na loja e o relógio parou de funcionar um dia depois, chegou na minha casa e o relógio parou de funcionar. O relógio já tava comigo, certo? É o que ele fala aqui, ó. Ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, do adquirente. Ele já tava, o relógio já tava sob meu poder, o relógio já tava na minha mão, só depois ele foi apresentar defeito, beleza. Só depois ele parou de funcionar, beleza. Mas ele parou de funcionar por conta de um vício, de um defeito nas engrenagens que já estava presente no momento que eu comprei. Um defeito oculto que já estava presente no momento que eu comprei. Então, o que o artigo 444 fala é o seguinte: o vendedor vai ser responsável por aquele vício, por aquele defeito, mesmo que a coisa só parou de funcionar depois que eu levei para casa. Se eu conseguir provar que aquela coisa parou de funcionar por conta de um defeito, de um vício oculto, que já estava presente no momento que eu comprei aquilo ali na loja, no momento da tradição, no momento que ele me entregou o relógio, aquilo já estava presente, ele vai ser responsável aí por este vício. E aí lembrando que as consequências são ou ação redibitória, eu devolvo o objeto, rejeito o objeto, devolvo o objeto e o vendedor me devolve o preço, o dinheiro, ou ação contra minoris, que é abatimento no preço, ok? Então a gente encerra por aqui. O próximo vídeo eu trago para vocês os artigos 445, 446, que vai tratar dos prazos, enfim, o finalzinho aí dos vícios redibitórios, só pra não ficar muito maçante mesmo, tá bom? Então, obrigada, até o próximo vídeo. E como eu disse pra vocês, estou tentando melhorar aí, então os comentários estão aí pra receber essas sugestões de vocês, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero ter sido útil.